que foi dito aqui tá repercutindo muito. Se Deus um dia falar pra mim, não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Trocaram a verdade pela mentira. Se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. Um dos assuntos que causam mais polêmicas dentro do meio cristão é a homossexualidade. Nós sabemos que muitos homossexuais têm aversão às igrejas, mas nós sabemos que muitos homossexuais procuram as igrejas. Uns procuram querendo um certo tipo de libertação, outros procuram a igreja querendo continuar homossexuais e servindo ao Deus ao mesmo tempo. E isso sempre trouxe uma grande polêmica. O Frei Gilson foi questionado sobre isso, e já ele vai falar agora. Mas antes eu gostaria de mostrar para você que tem homossexuais que acham que a homossexualidade não é pecado e que eles podem servir a Deus. E Deus fizeram eles daquela forma. Inclusive a Tami esteve com Pablo Marçal e foi perguntado para a Tami se ela queria voltar atrás em suas atitudes, em suas escolhas. E veja só o que ela falou. Gostaria de ter tido a coragem de ser quem eu sou muito antes. Relutei muito, talvez por uma questão de... A gente está acostumado que você é errado, a forma que você é errada e tal. E aí você fica se privando muito de ser quem realmente você é. Eu hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria sido eu mesmo muito antes. Você sentir, às vezes, paz em responder, se não quiser responder também, mas é uma pergunta que eu acho que vale a pena ser feita. Você acha que existe a possibilidade de um dia me virar e falar assim, não, eu quero desfazer o que eu fiz em relação à opção sexual? Você já avaliou isso? Isso já passou no seu coração? Marcelo, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou te falar, porque as pessoas costumam muito vincular religião com isso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho Deus muito forte dentro de mim. Sempre tive, independente de religião. Já passei por várias religiões, mas sempre Deus era assim, o meu foco principal. Eu tenho muito temor a Deus. E a minha tia Sula, ela é evangélica há muitos anos. E a gente sempre conversou sobre isso. Que ela falava, eu te aceito, eu te respeito, eu te amo, porém não é certo perante a Bíblia. Eu falei, tia, se Deus um dia falar pra mim, não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Eu não tenho esse negócio, eu sou assim porque eu quero bater de frente com as pessoas, porque eu quero chamar atenção, porque essa é a minha realidade. Quando você perguntou de fracasso, a única coisa que veio na minha cabeça pra mim, teria sido fracassante e frustrante se eu não pudesse fazer a transição que eu fiz. Eu seria extremamente infeliz. Muitas pessoas falam, você deve ter sofrido muito, você é muito forte, você é muito guerreiro. Eu escolhi o lado bom de viver isso, então eu não sofri. Para mim teria sido muito sofrido se eu tivesse que ser quem eu era antigamente. Eu não conseguiria viver comigo mesmo. Vai além de uma escolha. Eu não escolhi ser assim. Um dia eu acordei e falei, não tenho nada para fazer, vou fazer essa transição aí. Agora aqui está o ponto-chave do nosso vídeo. O Frei Gilson esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela e é lá que você vai encontrar essa conversa completa. Ele foi questionado sobre o homossexualismo em detrimento à religião. Ele deu uma resposta. Muitos não vão gostar, outros vão simplesmente aplaudir. E eu quero que você veja a resposta do Frei Gilson sobre isso comigo agora, confere. Tem um movimento de impedir, inclusive, de falar isso dentro de uma igreja, porque o Estado não é laico, mas também muita gente fala, dentro da igreja não pode ter preconceito, você não pode dizer que não pode isso ou aquilo, ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo, a igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar a uma verdade. A verdade das Escrituras. A verdade de Jesus Cristo. Então assim, eu vou responder a primeira pergunta, que você fez duas em uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, eu te explico. Ô Vilela,
tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Você Eu tenho que tomar cuidado, tem que mudar a palavra, No YouTube mesmo pode derrubar o senão vídeo. o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isso interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo e você... Qual parte? E você mesmo vai ler. Você pode abrir aí no... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Abra no... Olha só, o Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou já o... Eu imaginei que podia vir perguntas, né? 23:57. Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A Igreja está reconhecendo, dizendo o que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. Não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus os integrou... Por isso Deus os integrou... Tem que... Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher... Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo,
Ô Vilela, apoiando-se tá. na Sagrada Escritura, a gente lê o texto, Certo. então o nosso apoio está aqui, na verdade, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, a tradição... E aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião. Não é a opinião do Papa Francisco, que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado. Por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja. Essas pessoas estão excluídas. Essa era a minha próxima pergunta. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Olha o que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Os pecados, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda. Os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha, aí aqui que é o vespeiro, aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte: não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado, mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a prática homossexual. Isso a igreja condenou. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus, se ela quiser, se ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo ajudando, veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com os sacramentos, se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, tristeza? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Esta pessoa, este ato, a Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. A pergunta que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Você acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que quer o teu bem, aquele que morreu na cruz por você e te salvou, você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser infeliz? Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Entendeu? Veja, eu agora não queria ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero.
Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Não tem como você estar com Cristo se você quer viver na fofoca. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo, precisa viver a palavra de Cristo. E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado, eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira, você tem prazer passageiro, aquilo vai acabar e você vai ficar vazio. Porque só tem uma coisa que é capaz de preencher o teu coração, é a verdade. E a verdade é Cristo. Não tem outro caminho. Então eu não acredito mesmo. Tanto é, Vilela, que toda pessoa que chega pra mim, eu como padre, eu não tenho medo de falar os pecados que você está metido. E imagino também que as pessoas pedem tua opinião. Sim, Padre, aconteceu isso comigo, o que eu faço e tal. Deve escutar e eu, isso. como padre, eu não quero ficar passando a mãozinha na cabeça da pessoa e falar, não tem problema você viver desse jeito, não. Eu escolhi ser o padre que fala o pecado. Como João Batista. Ei, Herodes, você está no adultério e por causa disso morreu. Porque quando você fala o erro da pessoa, eu estou entendendo o seguinte. Neste pecado, Herodes, você não é feliz. Você está traindo sua esposa, você está traindo seu casamento. Venha, seja casto, viva o teu casamento e você vai ser mais feliz. Então, entender que uma vida de pecado é uma vida de infelicidade. Lembra que a gente leu a definição de pecado? O pecado é um ato contra a verdade, é um ato que não pode te trazer felicidade. Vilela, você nasceu para a verdade, você não nasceu para mentira. Entendeu? Agora, qualquer pecado pode te satisfazer, mas vai acabar. Vai acabar. Agora, e outra, você tem que entender uma coisa. O pecado, ele traz prazer carnal e não traz prazer espiritual. A única coisa que pode te trazer alegria espiritual é Cristo. Só que, para fazer o que Cristo manda, agora já que a tua carne ficou corrompida, você vai ter que renunciar aos prazeres da carne. E o mundo entende isso, a renúncia aos prazeres da carne, como algo negativo. Você está cerceando a minha liberdade, você está colocando moralidade, você está colocando regras. Não. É que você tem que entender que tudo você pode, mas nem tudo te convém. E nem tudo vai te fazer feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai te fazer feliz. Esse assunto é bom, Vilela. E deveria levar as pessoas a entender. Olha, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero deixar algo para você aqui. Uma pergunta. Como seria para você o tratamento das igrejas para os homossexuais? Nós sabemos que há várias classes de homossexuais, assim como há várias classes de pessoas. Quando eu digo isso, é no sentido de que há homossexuais que se reconhecem como pessoas normais, que foram criadas por Deus dentro da homossexualidade e querem congregar, querem servir a Deus, continuando homossexuais. Como a igreja deve tratar essas pessoas? O que falaram aqui chocou muita gente. Presta atenção. Oi, eu sou a Gabi. Eu sou a Roberta. Nós somos um casal. Cresci na igreja que falava que eu não era aceita. Desviei da igreja, saí. Acabei me desviando de Deus. Bebia muito, muito mesmo. Vivia na República bebendo. E eu sentia sempre um vazio de Deus no meu coração. Eu sabia que era Jesus que faltava em mim, só que eu acreditava que ele não me aceitava. Eu vivi achando que eu não podia ter o amor de Jesus. Na lugar seguro, senti sim que eu sou aceita, que Jesus me ama do jeito que eu sou. LGBT, você é amado sim por Deus. A gente ofendia uma a outra com palavras. Eu não aceitava o jeito dela e ela não conseguia também aceitar o meu jeito, porque não tinha Jesus. E aí a gente ficava guardando as ofensas e chegou um momento que a gente quase se separou. E foi o momento em que Jesus usou a vida da minha mãe para me ligar e ligar para Roberta, falar pra gente que a gente tinha que sentar e conversar, que não era pra gente se separar, que a gente se amava. E naquele momento eu vi Jesus, o agir de Deus ali. E eu vivia falando pra ela que eu queria ir pra igreja e que eu sentia um vazio. E o que você falava, amor? Me recusava. Falava, vamos no próximo domingo, hoje não, tô cansada. Isso ia me deixando muito triste e aquele vazio ficava me consumindo. As palavras que ela falava pra mim me afetavam. E aí eu acabei mandando mensagem pra ela e falando que não dava mais, que eu não queria continuar porque eu tava sentindo um vazio de Jesus. E eu ficava esperando o vazio que tava em mim, a Roberta preencher. E só Jesus, ele preenche esse vazio em nosso coração. Quando nós sentamos lá, depois que minha mãe ligou pra gente conversar,
conversou, eu falei pra ela tudo o que eu tava sentindo, que eu sentia falta da presença de Jesus na minha vida, que eu cresci na igreja. Quem conhece Jesus e quem é de Jesus não fica fora da presença dele, não consegue viver fora da presença dele, né? Quem é dos santos não vive fora dos santos. Aí eu sentei e falei pra ela, você vai comigo pra igreja? Porque senão eu não vou conseguir. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia só de ouvir falar e eu nunca fui de frequentar nenhuma igreja. E a primeira vez que a Gabi viu um vídeo da Lugar Seguro, ela falou, eu tenho uma igreja pra gente ir, vamos? Aí eu, lá vem de novo. Falei, depois a gente vê, deixa eu logo olhar. Fui olhar o vídeo e gostei. Então, a gente acabou vindo para a igreja Lugar Seguro. No primeiro dia que a gente veio, a gente se sentiu muito acolhida. Eu fiquei de canto, com receio, só observando, e ela já foi toda querendo conversar com os pastores. E eu puxando ela, para ela não ficar tão se aproximando. Eu entrei aqui, parecia que eu já tinha vivido a minha vida toda aqui dentro. Eu me senti em casa, parecia que Jesus me levou para um lugar que já era o meu lugar. Eu cheguei a frequentar outras igrejas, que também é LGBT. Eu gostava de frequentar lá por me aceitar, mas eu não me sentia acolhida, aquela família que te acolhe e tira suas dúvidas, porque eu tinha muitas dúvidas, por que Jesus me aceita, sendo que todo mundo falava que não aceitava. Eu sempre queria buscar uma resposta, e aqui no Lugar Seguro eu tive essa resposta, eu me senti amada, eu me senti acolhida, e quando eu entrei aqui a primeira vez, eu senti que era a minha casa. Eu sempre fui uma pessoa muito calada e muito reservada. Eu estou morando em São Paulo tem 4 anos. Eu vim para São Paulo em busca de mudar minha vida, buscar um sentido que eu não tinha. Eu achando que assim, eu vindo para São Paulo, eu ia preencher um vazio que eu sentia. Eu me sentia muito sozinha. Conhecendo a igreja, eu me sentia acolhida, porque os pastores são pessoas que cativam a gente, que eles mostram amor por a gente, eles se dedicam a ensinar o caminho de Jesus, e isso mexeu muito comigo. Eu quero continuar nessa busca constante por Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu me senti mais aliviada. Eu sinto que eu não estou sozinha. Tem a mão dele comigo sempre. E isso me dá força para continuar lutando todos os dias e caminhando. Jesus restaurou a minha vida, e aquele vazio que eu sentia de família, de não ter uma família, e sempre tive o sonho de construir minha família, e hoje eu tenho, e ela é minha família. Eu aprendi as linguagens do amor, que eu preciso do amor de Jesus, que eu tenho que buscar o amor de Deus em primeiro lugar, que eu tenho que me amar mais, que eu tenho que estar bem, primeiramente com Jesus, comigo, para que eu possa dar amor a quem eu amo. O que tem ajudado para que nós possamos ficar juntas e melhorar o relacionamento é as linguagens do amor. As linguagens do amor ajudam a gente ter o relacionamento com Deus, com a gente, né, com nós mesmos e com o próximo. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus ter me resgatado. Eu fui resgatada, fui a ovelhinha perdida que Jesus foi atrás e resgatou. Se você que está nos ouvindo sente um vazio, esse vazio... Escuta isso aqui. Veja o que o pastor Marcos Granconato falou do Frei Gilson. Confira. O Frei Gilson não é cristão. Pastor, o senhor está dizendo que o Frei Gilson não é cristão? É o que eu estou dizendo. Escreva isso aí também, pode colocar na internet. O Frei Gilson não é cristão. Mas o que vai denominar, seja um padre, seja um pastor, seja uma pessoa comum de cristão ou não cristão? O pastor Marcos Granconato baseia-se que Frei Gilson não é cristão no estudo da soteriologia, que seria a doutrina da salvação. Para um protestante, a salvação tem única e exclusiva ponte de Jesus para com Deus. E, segundo alguns protestantes, eles dizem que a salvação para os católicos passa através de, por exemplo, Maria ou santos, para que uma pessoa possa ser salva ou não. E por esse motivo, o pastor Marcos Granconato disse que Frei Gilson e vários outros padres católicos não seriam cristãos. O Frei Gilson não é cristão. Pastor, o senhor está dizendo que o Frei Gilson não é cristão? É o que eu estou dizendo. Escreva isso aí também, pode colocar na internet. O Frei Gilson não é cristão. Esses monges, freis e padres não são crentes.
Eles não são cristãos. Esses frades, padres, nós vemos seriedade naquilo que eles afirmam. No uso comum da palavra, são pessoas boas. São pessoas boas. São pessoas honestas. São pessoas consagradas àquilo que elas acreditam. Não são pessoas que nós não podemos dizer são pilantras, safados, mentiras. Nada disso. Longe disso. Não queremos dizer nada disso. Não podemos dizer nada disso. E nem devemos dizer nada disso. Porque isso não corresponde aos fatos. Mas é importante lembrar o seguinte. Eles não são cristãos. Aliás, o Papa não é cristão. As pessoas o consideram cristão e consideram os freis e padres e monges cristãos por causa do conceito popular de cristianismo. Alguém se percebe como cristão e diz, eu sou cristão, sou de uma igreja. Mas do ponto de vista neotestamentário, que é o que conta para nós, do ponto de vista bíblico, doutrinário, saudável à luz das Escrituras, nenhum desses homens é cristão. Eles têm um discurso que eventualmente se encaixa nas nossas crenças. Eles preservam algumas doutrinas que nós apoiamos, como o trinitarianismo, por exemplo. Nós apoiamos a divindade de Jesus, apoiamos isso também, estamos juntos nesse aspecto. Mas as coisas param por aí. E começam a entrar outras coisas, no campo da soteriologia especialmente. E é nesse campo, é esse campo que divide os homens. É a soteriologia que divide os homens em salvos e não salvos. E quando nós olhamos para essas pessoas, para esses homens, que têm ali a sua bondade, que têm ali a sua honestidade, conforme nós percebemos, que têm ali a sua sinceridade, conforme nós vemos também, nós percebemos nessas pessoas, no entanto, que aquilo em que eles creem não os coloca dentro do grupo chamado, no Novo Testamento, de cristãos, de santos e amados, transformados, eleitos por Deus, parte da sua igreja.